Dando seguimento, então, ao estudo das causas de anulabilidade, já vimos a do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 1550. Vamos seguindo aí o rol previsto, que vai fazer referência no inciso 3, como eu disse, num tratamento assistemático, nos levando como uma bola de ping-pong para os artigos 1556 a 1558 do Código Civil, ao tratar dos institutos dos vícios da vontade para a realização do casamento. Eu vou pedir então a vocês que a gente pule o inciso 3 para não ficarmos indo e vindo, né, e perdermos aí a tranquilidade e a concentração com o trato normativo. Deixemos esse inciso 3 para depois, por último, para tratarmos, certo? E sigamos para os incisos consectários aí, consequenciais. Inciso 4, que vai nos dizer: também será anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. Tá? Não estamos falando aqui necessariamente, queridos, de alguém civilmente incapaz, formalmente incapaz. Este incapaz aqui é o indivíduo em termos sociais, aquele que não tem aptidão, aquele que não consegue, naquele exato momento, manifestar de modo inequívoco, ou seja, com segurança, a sua vontade para o casamento. Este casamento será anulável. Ele até é civilmente capaz. Mas o indivíduo, por exemplo, que vai na cerimônia, né, totalmente embriagado, ou sob o efeito de substâncias entorpecentes, de algum medicamento específico, que lhe prive da possibilidade de ter discernimento completo e dizer com segurança o que quer fazer, que é se casar, este casamento até vai acontecer, porque ele não está privado de discernimento. Ele só não tem, só não aparentou segurança jurídica integral para tal. Tá? Não é civilmente incapaz, não está desprovido de vontade, mas tem uma vontade dúbia. Né? Ou seja, a manifestação de vontade não foi unívoca. Então, este que está incapacitado naquele momento de manifestar de modo inequívoco o seu consentimento, dará aso, proporcionará aquilo que chamamos de casamento anulável. Tá? O inciso 5 vai dizer que também será anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Vamos lá. Nós já vimos, né, que o casamento pode ser realizado mediante procuração, e aqui o inciso 5 se reporta a essa circunstância. O contrato de mandato permite que aquele que oferece os poderes, o chamado mandante, o outorgante, a qualquer tempo, sem pedir permissão do mandatário, do outorgado, revogue o contrato de mandato. Então, se eu peço para alguém me fazer, né, representar no ato do casamento, e antes do casamento acontecer, eu quiser revogar a procuração, o contrato de mandato, tranquilamente eu poderia assim proceder. Não preciso pedir autorização nem a ele que iria me representar, nem a pessoa com quem eu irei me casar. É ato unilateral. Todavia, convém, em homenagem ao princípio da eticidade, que eu informe isso à pessoa com quem eu vou me casar, assim como aquele que irá me representar. Tá? Então, vejam, nestas circunstâncias, acontecendo isto, vindo o mandato a ser revogado, convém que eu diga às partes interessadas. Se eu não o fizer, o casamento será considerado anulável, desde que não sobrevenha coabitação entre os cônjuges. Ou seja, não adianta eu anular o que é que se considera juridicamente como coabitação, a prática de atos sexuais posteriores ao casamento. Então, se eu revogo o contrato de mandato e não comunico à pessoa com quem eu irei me casar e ao meu mandatário, e meu mandatário vai à cerimônia com a pessoa com quem eu vou me casar, se casam, e eu aproveito o casamento antes de informar da revogação do mandato, aproveito a oportunidade para praticar atos sexuais com a pessoa com quem eu potencialmente me casei, não posso depois me voltar contra este casamento dizendo que ele é anulável. Então, poderá ser anulado o casamento daquele que revogou o mandato e sem comunicar o mandatário e nem a outra parte contraente, desde que não tenha havido coabitação entre os cônjuges, porque aí seria a hipótese de má-fé, né, de me beneficiar da própria torpeza. Então, não é possível. E a última hipótese é, o inciso 6, por incompetência da autoridade celebrante. Se eu faço o meu processo de habilitação em Salvador e deveria me casar em Salvador e me caso em Lauro de Freitas, por exemplo, essa incompetência territorial vai justificar a anulação do casamento, tá? Então, a autoridade celebrante precisa ser competente para que o ato tenha validade. Se a incompetência territorial vier a se concretizar, este casamento poderá ser anulado. Última hipótese de casamento anulável prevista no Código Civil.